tem, mas a grande questão é você falar do que não deve, é compartilhar um sonho que Deus não falou, é falar demais para aquele que é o teu inimigo, está do teu lado, mas você está confiando. Então ouça isso daqui, ó. Muitas vezes o diabo, o que ele faz? Ele quer fazer os mesmos com os filhos de Deus. Ele lança uma enfermidade no corpo, uma contenda na família, uma depressão na alma, e o pior, muitos acabam aceitando esse estado que permanente na tua vida. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Enquanto os outros acabam desistindo dos sonhos e voltando para trás, porque o levante vai vir, a contenda vai vir, a fofoca vai vir. O problema não é fofocarem de você, o problema não é falarem mal de você. A grande questão é o que você faz quando você recebe uma fofoca. Você para ou continua? Você quer responder ou você permanece na caminhada? Ou você paralisa porque o que estão falando de você entrou no teu coração? A palavra do Senhor vai dizer o que? Acima de tudo, guarde o seu coração. Não se preocupe. Não se preocupe com o que estão falando. Se preocupe com o que Deus sabe do teu chamado. Se preocupe com quem está te avaliando, quem está te dando livramento, quem está cuidando de você, quem está soprando o teu nome. Então, vamos um pouco além aqui, ó. Precisamos aprender o que? A crer que deserto não é lugar de você morar, mas é um lugar de você passear, desfrutar, entender, ouvir a voz de Deus, conhecer Jesus, porque é no deserto que os pequenos milagres são desfrutados, é no deserto que Deus vai dando gotas de milagres para você entender que o deserto não é para você prosperar, o deserto é para você sobreviver, ser aprovado e avançar para o próximo nível. Deserto nunca foi para te parar, mas para te exaltar. Então ouça isso daqui. Deus, ele tem o que? Uma terra prometida para mim e para você. Então o que ele está dizendo? Para cada um de nós. Então vai vir luta, vai vir guerra, vai vir perseguição, vai vir difamação, vão vir pessoas querendo enterrar você, vai falar que você não é de Deus, que você não vai conseguir, que você é mentiroso, que você é mentirosa, isso, aquilo. Mas isso quem faz é Satanás. Porque a única ferramenta que o inimigo tem é o quê? Remoer alguma coisa do teu passado e colocar no teu presente. Remoer alguma coisa que já está resolvida para tentar te parar. Mas toda vez que isso acontecer, significa que você está avançando, que você está na contramão do inferno. Então, perseguição, calúnia, difamação não pode te parar, mas vai te impulsionar para onde Deus quer te enviar. Então, ouça isso daqui. Deus, ele não tem prazer na alma daquele que retrocede. Se a gente for em Hebreus 10, 38, o Senhor vai dizer aqui, olha que forte aqui, ó, Hebreus 10, 38. Olha aqui. Ó, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então o que o Senhor está dizendo? Qual é o segredo para a gente não desanimar e desistir no meio das lutas? Qual é o segredo? O segredo é o quê? Perseverar, é confiar, é se entregar, é se quebrantar, é se render e não negociar princípios ou valores. Quando você está no momento mais desafiador da tua vida, quando você está no momento mais difícil, vão vir o quê? Pratos. Vão vir situações para tentar o quê? Te distrair do que Deus tem para a tua vida. Então, a primeira lição, que é na dor que leva a vitória, é a história de José. José foi vendido, ele não fez nada, ele só carregava uma promessa, ele só carregava uma unção, mas só que os irmãos achou que estava parando, mas na verdade estava promovendo José a um nível mais profundo, até ele se tornar governador do Egito, porque para se tornar governador você tem que ser vendido, você vai ser difamado, pessoas vão falar mal de você, e tá tudo bem, é só não deixar entrar pro teu coração. A segunda história, que foi na dor que a vitória veio, Jó 1:8. Faz outra vez. Ouça isso daqui, ó. Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás. A história de Jó ela nos ajuda a entender algo.
que Deus não tem prazer em nosso sofrimento. Quando Ele permite que o diabo toque nossas vidas, sabe por quê? É para que o seu nome seja o quê? Glorificado. É para que o nome do Senhor venha a ser o quê? Exaltado na tua vida. Então, vemos ainda a história de Jó, que é o quê? Que o propósito pelo qual Deus permite passar por provações é porque o quê? Ele quer nos levar à experiência profunda. Então, se a gente for em Tiago 1, 2 e 3, diz o quê? Considere motivo de grande alegria passar por provação, porque provação produz o quê? Perseverança e fé. E depois, pastor? E depois que eu for aprovado, o que acontece? Depois de ser aprovado, Tiago 1,12 diz que depois de ser aprovado por Deus, você receberá a coroa da vida daqueles que Deus ama. Amém? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A prova não é para a tua morte, a prova é para o teu preparo. O deserto não é para você parar. O deserto é para você ser validado, lapidado, para você se preparar para o novo de Deus. Então, toda vez que Deus fecha as portas, é porque Ele quer abrir a porta do teu coração. E até a porta que Deus fecha tem um propósito. Ele está te dando um livramento. Por quê? Ele prefere fechar a porta do que te perder. Ele prefere fechar todas as portas do que você se perder para o teu passado. Perder para a tua fraqueza, perder para aquele espinho na carne que ainda não foi curado. Então, você que está aqui, talvez você é José, você está sendo vendido, pessoas estão fofocando, estão te caluniando, mas eu vim declarar para você, não pare, não desista, permaneça. Ainda que o inferno se levante, Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Só que você tem que fazer a tua parte. Só não vai acontecer se você desistir. Só não vai acontecer se você parar, se você desistir, se você retroceder, porque Deus não deu espírito de covardia, Deus deu ousadia, de equilíbrio. Então você tem que avançar, você tem que crescer, você tem que parar de ser bebê espiritual e ser um maduro espiritual. Ser um homem ou mulher espiritual que entende que o processo não fere, o processo te prepara, te lapida, te cura,